Irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, a quem nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Hoje, continuando sobre os estudos das partes litúrgicas da missa, vamos ver um pouquinho mais sobre o Salmo e quem canta o Salmo. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então dando sequência ao que nós estudamos no vídeo anterior sobre a função das leituras e a função dos leitores, então hoje a gente vai ver também sobre os textos do Salmo, a sua função e a função de quem canta o Salmo. E vamos continuar nos apoiando sobre a instrução geral do Missal Romano e também a introdução ao lecionário. Lembrando que no número 61, na página 55, vamos encontrar esse texto sobre o Salmo responsorial. E a primeira parte do texto fala sobre o que o diácono já disse num outro momento, num outro vídeo, sobre a primeira função, que é fazer a resposta à leitura. O Salmo é uma resposta à primeira leitura e também é uma resposta nossa à leitura que se fez. Então, essa é a função. E depois o texto começa a dizer sobre como executar, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo. E o texto diz assim: de preferência, o salmo responsorial será cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Notem que precisa da participação do povo. O salmo é uma oração que deve ser cantada. Prestemos atenção nisso. Depois vamos ver sobre o porquê que o diácono está chamando atenção neste momento, né? Então o povo precisa participar com o canto no refrão, se acaso ele for cantado. Assim, o salmista, o cantor do salmo, do ambão ou de outro lugar adequado, profere os versículos do salmo enquanto toda a assembleia escuta sentada, geralmente participando pelo refrão. Mas para que o povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram escolhidos alguns textos de salmos para os diversos tempos do ano e para as diversas categorias de santos que poderão ser empregados em lugar do texto correspondente à leitura, sempre que o salmo for cantado. Tá? Muito bem. Por que o diácono chama atenção aqui? O salmista, o grupo que vai preparar, o grupo de cantos que vai preparar o salmo para a celebração, é muito importante o empenho em se preparar o canto do salmo. O canto do salmo se difere de todos os outros porque quem precisa prevalecer é a letra, não a melodia. Então a melodia nem sempre vai se encaixar com a letra. Por quê? Porque nos salmos a gente tem frases que não são métricas, não tem uma medida padrão como os outros cantos têm. Então, às vezes, não dá para colocar aquela melodia que a gente gostaria de colocar para que o salmo seja cantado. E aí, às vezes, a gente faz muita lambança por aí, né? A gente pega melodias e quer encaixar e aí tira uma parte da letra, engole uma parte na hora de cantar, e então às vezes acontece muito esse erro e precisamos cuidar. A igreja orienta que façamos neste momento um resgate do canto gregoriano, canto chão, né? Lá no início da formação da liturgia, há vários séculos atrás, então que a gente resgate, porque nesse tipo de canto não há um padrão métrico, então dá para se fazer, e aí a gente consegue fazer com que a Assembleia possa ouvir direito e entender a letra participando de maneira mais correta. Então cuidemos disso. Eu tenho o costume de sempre indicar este livro, que é Cantando Salmos e Aclamações, dos 3 anos
da irmã Miriam Collin, que foi assessora da CNBB por um longo tempo e fez então um trabalho, né, de composições que ficou muito rico e dá para se aproveitar muito bem. E por fim, o texto termina assim: se o salmo não puder ser cantado, seja recitado, do modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. Então, cuidemos sempre. Os músicos, outro alerta, né? Cuidar dos músicos nesse momento. É preciso que os instrumentos sejam mais diminuídos, né? Que eles sejam mais acompanhantes mesmo, para que o salmo se destaque, para que a letra se destaque. Eu já participei de algumas celebrações em que, por exemplo, o baterista, na hora do refrão, fazia uma virada de bateria tão enorme, tão diferente, que a Assembleia ficava sem ter como dar a sua resposta de maneira adequada. Os cantores também, quando vão escolher, cuidado, principalmente na hora do refrão, não vai fazer um monte de melismas, né? Para que dificulte a resposta do povo. O povo, no refrão, conforme o texto diz, né? Conforme o documento disse, é preciso que o povo participe. Então a gente tem que simplificar, tá? Fazer o mais simples possível para a Assembleia participar bem da resposta orativa, que é a função do salmo. Então cuidemos para não fazer coisas mirabolantes, né? Para destacar o salmista. Não, tem que se destacar a letra do salmo. Não a melodia, não a musicalidade, não o salmista, mas sim o salmo para que a Assembleia possa meditá-lo e rezá-lo. Por hoje ficamos por aqui e no próximo vídeo então vamos continuar fazendo o estudo das partes litúrgicas, entrando então na profissão de fé e logo depois nas preces. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia de alegrias. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.